Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Este é o programa Cidades de Fato. Eu sou o professor Basoli. Vamos realizar hoje o episódio de número 94. O nosso tema do programa de hoje é o FT na COP28, impressões e perspectivas. Para falar desse tema, receberemos 2 convidados hoje, Maria Gabriela e Olavo Lisboa. Quero agradecer os nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe. Estamos aqui com a Aline e com a Karine. Olá, estou muito feliz, estou muito animada de poder ter essa troca com esses 2 jovens que são referências para nós aqui do Tocantins. Então, bora que vamos. Oi, gente, muito feliz de estar aqui nesse espaço. Vai ser muito chique o programa de hoje, com 2 jovens tão incríveis. Maria Gabriela Rodrigues de Souza é estudante de Direito na Universidade Federal do Tocantins. Foi pesquisadora visitante na McMaster University, pelo programa Emerging Leaders of the America, além de ser jovem embaixadora pelo clima na Climate Reality Brasil, na temática racismo ambiental. É pesquisadora no Instituto de Direito Global e membro do grupo de pesquisa e extensão em igualdade étnico-racial e educação, bem como do grupo de extensão Teoria e Prática Humanizada em Direito e Gênero. Olavo Lisboa dos Santos, de 22 anos, natural de São Valério do Tocantins, é formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Tocantins, campus Arraias. Além disso, possui formação em Comunicação, Justiça Climática e Gestão de Projetos pela Coalizão Vozes do Tocantins, onde atua como membro ativo. Recentemente foi aprovado no mestrado de Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou iniciar aqui cumprimentando a nossa convidada, Maria Gabriela. A Cidade de Fato agradece a sua presença. Obviamente, a gente tem muitas expectativas hoje de ser um programa excelente, até por conta da temática. Oi, gente, muito feliz de estar aqui, que honra. Oi, Aline, oi, Karine, oi, professor Basoli, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Também aqui o Olavo Lisboa. Olavo, seja bem-vindo ao Cidades de Fato, para a gente bater um papo hoje, né, sobre a COP. Oi, gente, muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. A Conferência das Partes, COP, é uma associação de todos os países membros ou partes signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, adotada em 1992, que passaram a se reunir anualmente para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetividade da convenção. Nossos convidados estiveram na última COP, a de número 28, que foi realizada em Dubai, e vieram, nesta entrevista, externar suas impressões sobre as movimentações que presenciaram. Vale destacar uma discussão muito necessária, tendo em vista que a COP30, que acontecerá em 2025, será realizada no Brasil, na cidade de Belém, estado do Pará, localizada no território da Amazônia Legal. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Karine? Gente, eu tenho tanta coisa para conversar. Antes da gente começar a edição, eu já estava ali fora conversando com a Gabi sobre quais eram as impressões dela em relação à COP. E
Para continuar o que a gente estava tratando, Gabi, a princípio, gostaria que você falasse assim a impressão no geral para a gente entender como que é estar nesse espaço, como é que tá numa negociação. Eu vi que você pegou temas específicos em que tu queria focar. Então, assim, para a gente começar nosso bate-papo, como que foi? Quais foram esses temas? Qual que é a sua impressão? Quando que você saiu de lá? E se a gente tem uma palavra de motivação, assim, para a gente continuar. Obrigada pela pergunta, Karine. Eu acho que para fazer essa resposta, segunda-feira, no meu trabalho, a gente teve uma live que foi sobre transição energética justa e a COP28. E aí tivemos um dos convidados, que é o Yuri, e ele fez a analogia de que a COP é uma grande maniçoba. Que é aquela comida, sabe, do Pará que você tem que cozinhar por 7 dias. E é muito isso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele faz a analogia de que tá no 3º dia, você já quer comer, você acha que já vai dar certo, já vai resolver aquilo, mas não resolve. Fica tudo amarrado, as negociações são muito complexas. Tá gente do norte global com uma visão totalmente quadradinha do que tá acontecendo. E aí chega a gente do sul para fazer pressão e falar, não, a gente tá aqui. Eu estava acompanhando a temática já de transição energética justa, transição justa, que eles chamam lá do programa, e racismo ambiental. Racismo ambiental ainda não tem um programa de debate, de mediação e tal. Então, ele entra transversalmente quando alguns países conseguem fazer esse tensionamento, né? Então, eu estava na transição justa e estava acompanhando o diplomata brasileiro Daniel Machado. E lá eu pude acompanhar muito bem esse embate que existe entre os interesses do sul global e os interesses do norte global. E isso foi uma coisa que me marcou muito, de ver lá presencialmente o quanto que essa galera não tem a mínima noção do que acontece aqui, sabe? Eles estão lá pensando em transicionar combustíveis fósseis para fontes energéticas limpas, e a gente está aqui já com a maioria da nossa matriz energética renovável, mas essa matriz renovável que está acabando com as comunidades tradicionais. Então, é um processo que está já acontecendo, de transição, só que não está acontecendo de forma justa. A gente foi lá, e aí, isso foi uma das falas que mais me emocionou lá, que o diplomata teve. Eu acho que, eu não posso falar de todas as negociações, porque são muitas acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava acompanhando essa, mas nessa eu vi que o Brasil teve uma liderança muito grande, sabe? De organizar e de pautar. Nessa fala que eu ia mencionar agora, o diplomata, inclusive, fala de quem é que ele estava ali representando. Ele falou que eu não represento meu país como figura, né? Porque ele é um homem branco. E falou que ele estava ali representando as pessoas vulnerabilizadas, que pra gente não tinha isso de conversar sobre transição sem pensar na justiça desse processo. Sem pensar de como é que isso está afetando comunidades indígenas, como é que isso está afetando comunidades quilombolas, que a gente já está fazendo essa transição e já está vendo que está dando ruim. Então, assim, a gente tem que pensar como é que vai fazer isso, como é que vai transicionar sem deixar essas pessoas para trás. Então, acho que foi muito ligado ao que eu trabalho já no Instituto, né, de Direito Global, que eu trabalho com transição energética justa. Aí eu já estou pesquisando isso há um ano, e aí com essa oportunidade do Climate Reality, essa seleção, né, eu tive formação de setembro do ano passado até novembro, que foi quando aconteceu a COP, e aí uma formação pesada com algumas organizações jovens de negociação, com Harvard. Eles tiveram também muitas formações com o governo. Então, a gente tinha reuniões com o Ministério das Relações Exteriores, a gente tinha reuniões com o Ministério dos Povos Indígenas, tinha reuniões com o Ministério da Igualdade Racial, enfim, com vários ministérios, para conversar a situação do Brasil, a posição do Brasil. E a gente vinha que tinha muito interesse de estar alinhado com essa temática. A população fez uma pressão muito grande para esses temas de racismo ambiental, de justiça climática realmente estar sendo pautada em todo o nosso posicionamento. Mas ainda assim tem um embate muito grande. Chega na negociação e é muito frustrante, porque você chega lá e não passa no texto, não tem o que fazer, e é ir para a próxima COP, e é para a próxima maniçoba, e enrolar mais e mais. Mas aí eu deixo de mensagem de esperança, eu acho que saber que tem muita gente incrível trabalhando nesse tema. E isso foi uma coisa que maravilhada. Eu saía
na porta do pavilhão e via Marina Silva, assim, essa grande referência de mulher negra na luta climática. Via Olavo andando no meio dos... Então, era muita gente incrível reunida no espaço. Eu pude conversar com muita gente bacana. E eu acho que essas pessoas que me inspiraram, de saber que tem muita gente fazendo essa luta e tensionando essa luta aqui no nosso país. Pessoal, antes de mais nada, eu queria reiterar que, assim, acompanhando vocês pelas redes sociais, era sempre um sentimento de, meu Deus, que incrível que essas pessoas estão ocupando esses espaços no sentido geral, assim, de quem estava lá representando o Brasil. E aí eu dei uma conferida em algumas coisas do Guilherme 10 sobre a COP28 e eles falaram que o termo raça não entra no documento da conferência da ONU, que foi uma questão levantada, né? Tinha vários documentos, referências para que o termo raça fosse inserido nesse documento e, no final, não foi. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ouvir de vocês, Maria Gabriela e o Olavo, enquanto pessoas negras, como que vocês perceberam o desenrolar da pauta racial nessas tratativas? Assim, qual foi o impacto desse intercâmbio de saberes para vocês na perspectiva racial e o que vocês acharam das representações brasileiras nesse sentido? Eu vi que teve muita gente que levou várias discussões relacionadas à perspectiva racial, né? E várias definições que não são tão trabalhadas assim, ou algumas que são, mas como você falou, tem a questão do norte global. E eu queria saber também se nesse espaço rolou uma abertura assim, para a participação social, de fato. Eu vi alguns dilemas nesse sentido, né? E aí eu queria ouvir de vocês. Eu vou começar falando sobre o que a Gabriela termina, que eu acho que foi uma das coisas que também me pegou bastante, assim, positivamente, foi os contatos que eu consegui fazer lá na COP, né, enquanto observador, e a oportunidade de conhecer a Gabriela, assim, que eu falei para ela que a gente teve que ir para Dubai para se conhecer, já admirava antes, enfim, tem uma admiração muito grande, e que era muito importante para mim, né, ver outras pessoas pretas lá naquele espaço, porque, assim, é muita gente e ao mesmo tempo, talvez, parece que não tem muita gente, assim, que a gente, nesses espaços, costuma não se ver, né? Só que, assim, falando sobre raça, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas negras que estavam ali discutindo racismo ambiental. Eu conheci a coalizão Mulheres Negras pelo Clima, que é um grupo bem interessante, que eu acho que foi lá no terceiro dia eu comecei a elas. Na verdade, eu comecei a acompanhar antes, depois de uma reunião no Ministério da Igualdade Racial, que era sobre a COP, e aí eu comecei a acompanhar, aí eu conheci e, assim, do que eu pude ver, né, lá no Pavilhão do Brasil, tinha algumas discussões sobre racismo ambiental, eu consegui participar de algumas, só que eu fiquei só uma semana e as demais discussões eram na segunda semana sobre racismo ambiental lá dentro do Pavilhão do Brasil. Eu não consegui acompanhar outros pavilhões também para ver como que estava a discussão. Eu até participei de uma sessão lá de Moçambique, mas não era necessariamente falando sobre raça. Como a Gabriela disse, é muita gente, muita coisa acontecendo, e aí a gente tinha que escolher. E aí eu ficava mais no Pavilhão do Brasil, acompanhando essa temática do racismo ambiental, dos povos aqui do Cerrado, e principalmente os quilombolas, né, que faz parte do Olhar dos Quilombolas. Assim, eu fiquei feliz, porque eu vi que tinha pessoas levantando pautas importantes, questão do racismo ambiental, discutindo racismo ambiental no territórios tradicionais. Eu sei que a parte da sociedade civil ali, a parte mais importante é da negociação, né? Mas que a sociedade civil ali no Brasil, principalmente as pessoas pretas que estavam ali discutindo racismo ambiental, desigualdades sociais ali, estavam fazendo muito bem, assim, quando tinham direito à voz e quando tinha momentos ali para falar. Acho que é isso. Então, eu acho que eu já tive esse choque quando eu cheguei
no aeroporto, porque a Operação COP, ele é de todos os países da América Latina. Então, eles selecionaram vários jovens de vários países da América Latina. E aí, quando a gente se reuniu e todo mundo tava falando, e qual track, qual tema você vai seguir? E aí eu falei, tô falando seguindo transição justa, mas o meu tema mesmo que eu estudo, que eu estudei durante esse período de preparação, foi racismo ambiental. E as pessoas não sabiam. Racismo ambiental, o que é isso? E era gente da Colômbia, e era gente do Chile, e era pessoas de vários países da América Latina, que, assim, tem uma população afro muito grande e não estava sendo pautado por eles que estavam ali representando do governo, porque todo mundo ali teve um treinamento com o governo, era um pré-requisito para o programa, e não sabiam o que era o tema. Então, assim, a partir disso você já pode ver como é que ainda não é um tema difundido. E já lá na COP, no Brasil, isso foi muito pautado, como o Olavo falou. A gente teve vários painéis, trouxeram várias pessoas incríveis, o Guerra 10 estava lá, várias instituições maravilhosas pautando isso. Mas quando chega ao nível internacional, o tema não é ainda tão difundido quanto os outros, por exemplo. E aí, por exemplo, lá eu tive a chance de conhecer o Robert Bullard, que é um dos pais da justiça climática, um dos que cunhou o nome. E ele estava lá tratando sobre essa questão do racismo ambiental e estava lá sendo tratado como grande honra, realmente, como grande pesquisador que ele é na área climática. E eu vi que tendo essa pessoa lá, ainda assim, a temática não estava chegando nas mesas de negociação. Sim, você não via realmente... Eu vi em gênero isso ser pautado, a questão racial. Quando estava uma negociação de gênero que eu pude acompanhar. Mas na questão da transição energética, até temas como direitos humanos, eles estavam querendo vetar. E vetava, porque veta. Tem países que, por exemplo, ainda na Arábia Saudita, por exemplo, ter direitos humanos no texto ia deixar eles numa situação que eles estão representando o governo e o governo não concorda com isso. E aí, muitos diplomatas nas negociações bilaterais, assim, quando estavam lá só eles mesmos conversando, e aí eu tô vazando coisas, mas eles falavam assim, se eu colocar direitos humanos, se eu colocar esse termo aqui na negociação, eu vou ser demitido. Colocando assim, como se fosse pressão para os outros, tipo, eu não vou aceitar isso aqui, e tudo tem que ser acordado. Isso mata a gente por dentro, você ficar na negociação até meia-noite e chegar no final e não vai acontecer. Não, se nem todo mundo não concordar, não passa o texto. E o Brasil tensionou muita coisa incrível que queria que tivesse, só que não passou. E aí eu conversava com o diplomata, né, quando ele trazia esses pontos, eu ficava super animada, nossa, que legal. Você acha que vai passar? Ele, não acho que vai passar. Mas a gente tem que pautar isso aqui, porque esse trabalho aqui eu não estou fazendo para esse ano. Eu estou fazendo para eles verem que eu vou continuar pressionando aqui, vou pressionar na COP29, quem sabe na COP30 a gente consiga. Então, é bem esse trabalho de formiguinha. E aí, eu acho que eu até conversei isso com o Olavo, uma vez que a gente estava lá conversando, como é que é diferente a percepção que a gente tem de fora das negociações, participando da COP, nos pavilhões e tendo acesso à sociedade civil e tal, e dentro das negociações, que você vê realmente que não é só falta de vontade, sabe? Que isso é uma coisa muito grande que acontece ali e que depende de um consenso muito grande e que as coisas vão caminhar realmente devagar, e não tem outro jeito. Queria só aproveitar já nisso que você falou das expressões, porque eu tinha até pensado em uma pergunta, pensando no teu trabalho da monografia e tal, que você traz os termos da Lélia Gonzalez, nossa musa inspiradora. Maravilhosa. E aí, assim, eu sei que ela sempre ressalta a importância da gente dar nome às coisas, né? E considerando a linguagem como uma forma de resistência, conforme ela traz na leitura dela, né? E aí eu acredito que, sob essa perspectiva que o Estado brasileiro propôs incluir o termo afrodescendente e aí vincular raça e gênero em um dos principais documentos discutidos na COP, que passa por todas essas negociações que você mencionou, né? Mas aí, como o documento final não incorporou essas recomendações, diante dos materiais, das discussões que você teve contato, enquanto pesquisadora negra, eu queria saber, assim, quais foram as suas percepções e se você percebe um refinamento do uso das expressões
mais apropriadas, assim, nessas negociações, nesses documentos que vêm de todo esse panorama que teve. Foi uma movimentação gigante, e aí eu sempre ficava na dúvida, será que entra racismo ambiental? Será que as questões de gênero, a gente percebe, assim, pelo menos de longe, né, aí vocês que vão falar pra gente, que parece ter um avanço, assim, no uso de algumas expressões, parece que alguns tabus estão sendo quebrados, mas na perspectiva racial parece que está muito engessado, assim, é o que você falou, né, algumas expressões não são utilizadas. Eu ouvi algumas coisas, assim, sobre pessoas quilombolas, por exemplo. Parece que, apesar do Ministério de Igualdade Racial estar lá representado por uma pessoa quilombola, a CONAC está lá representando, parece que não chega, assim, o que tem que ser tensionado. É uma questão muito complexa. Por exemplo, você falou quilombola, né? E aí, como é que você coloca como é que eles vão aceitar nesse documento oficial o termo quilombola, se eles nem sabem o que é quilombola, né? Mas, Algo enfim, nosso, da nossa sim, realidade, da nossa né? realidade. Sim. E aí é muito difícil colocar esses termos e linguagem é tudo nas negociações. Tudo, tudo. Porque a partir da linguagem, a partir de ter direitos humanos lá dentro desse texto, o Brasil pode cobrar a Arábia Saudita de fazer alguma coisa. O que está acontecendo aqui, sabe? Então, para eles é muito minucioso. Tudo é lido aos mínimos detalhes. Tudo faz o texto final e revisa. E olha, esse termo aqui eu não quero. Coisa assim que você fala, por quê? Isso aqui não tem nada a ver. Uma vírgula que tá ali que ele não quer. Porque pode dar segundas interpretações, sabe? E aí, algo que também falou, que me deixou bem, que eu nunca tinha tido esse start, né? Era como muitos dos nossos países são muito prejudicados. A gente é muito prejudicado nessas negociações, porque tá tudo acontecendo em inglês. E a maioria dos países essa não é a nossa primeira língua. Então, nossas interpretações são diversas sobre a mesma coisa. E aí, é algo que é sempre muito discutido. E aí, às vezes, tem um diplomata que chega assim e fala assim, essa aqui não é minha primeira língua, eu não tô conseguindo entender o que vocês estão querendo com isso, não vou discutir mais hoje, vamos, aí vai todo mundo para casa para ler o documento e aí ver todo mundo com os especialistas e entender o que está querendo dizer aqui. Então, linguagem, para eles, é muito importante. Eu, como pesquisadora negra que tinha acabado de apresentar meu TCC e estava super empolgada de ir lá e conhecer essa questão de América Latina e entender como é que esses países estavam se juntando ali para essas pautas, eu fiquei também um pouco decepcionada de chegar lá e ver que não chegou ainda nas mesas de negociação, né? E aí, é só a gente olhar também quem são os diplomatas brasileiros, né? A maioria é homem branco de mais de 40 anos. E aí, isso é muito importante, e isso foi o que eu falei muito pro pessoal da Operação COP, né? Porque foi a primeira vez que aconteceu no Brasil e eles querem replicar. E aí, uma coisa que me chocou muito foi ver esse corpo diplomático totalmente branco, de homens brancos, e são essas pessoas que estão decidindo pela gente lá. E aí, estando lá naquela mesa, eu vi o tanto que é importante, o tanto que eles têm de força de definir pelo país inteiro, de decidir muita coisa pela gente. Essa só é uma conferência, que tem várias durante os anos, sobre muitos temas, que pode mudar a vida de muita gente. E são só esses homens, a maioria de homens brancos que estão lá. Ficou muito isso de ter esses lugares ocupados por mulheres negras, por pessoas negras, por indígenas, por quilombolas, porque a gente sim sente na pele tudo isso aqui que está acontecendo. A gente sente aqui no Tocantins que a gente não tem direito à adaptação climática, né? A gente sente que não pode ter um ar-condicionado porque não vai ter dinheiro para pagar energia. Então, eu acho que a força que a gente vai para lutar por esses direitos e para uma pessoa que nunca sentiu isso, né, é muito diferente. É uma questão que eu acho que é importante, gente. Acho que o grau de importância, né, que é atribuída à conferência pelo próprio país, né? Então, por exemplo, qual o grau de importância que é atribuída às COPs, né, para que as participações, eu até entendo que as participações de jovens são importantes nesse ativismo, né, de acompanhamento, né? Porque, veja bem, a COP é extremamente fechada, né? Ela é totalmente fechada tal, e fica restrita mesmo a grupos, né? E aí os jovens, eles têm um papel, no meu entender, um papel importante nesse sentido.
Mas não há nenhuma iniciativa no país, por exemplo, a COP30, que a gente até mencionou aqui no texto inicial, de que vai acontecer, né, em Belém, e inclusive por razões políticas, né, ela já há alteração, possivelmente ela não será mais em Belém. Talvez ela seja feita a abertura lá, tal, mas possivelmente ela vai para São Paulo. Então, essas questões eu acho que a gente tem que ponderar também. Eu acho que é o que você colocou, as frustrações da participação dentro de um conjunto, né, de situações do qual o próprio país deveria dar relevância, né, e para que aqui a gente já falou várias vezes, né, para que a própria universidade, né, se voltasse para a COP e tal, e não há qualquer iniciativa ainda em relação a isso. Então, Olavo, dentro dessa conjuntura, quais são as perspectivas, né? Dentro do que vocês já viram lá, a Gabriela já até antecipou aqui, né, a manifestação de participação das novas conferências, né? Haverá possibilidade, mesmo com essas dificuldades enormes que dificultam, né, a chegada até as COPs? Eu acho que estou acompanhando e vejo que os movimentos sociais eles estão trabalhando bastante para que na COP30 a sociedade civil ela esteja em peso e que não só número, mas que tenham direito à voz e manifestação, né? Coisa que a gente não tinha e não tinha lá no COP 28. Então, assim, eu acredito muito que essa ida à COP, ela deve acontecer, primeiramente, pela vontade, eu acho que da juventude, aí eu volto para a juventude do Tocantins, tendo em vista que o nosso estado, assim, tinha eu e a Gabriela de juventude lá, se eu não me engano, assim, de jovem, né, principalmente pretos. Então, e para também pressionar sobre a questão de nossos interesses, assim, tendo em vista que a COP ela é feita de interesses, assim, a geopolítica ela é baseada nisso, né, de interesses. A Gabriela fala sobre a questão das palavras que alguns países não aceitam, por questão de políticas, né, de cultura e tal, que tem em cada país. E aí o que prevalece é daqueles países que têm mais poder, assim, geopoliticamente falando, ou que têm mais dinheiro, vamos dizer assim. E esses países costumam levar mais pessoas também por isso, né? Pela questão do capital, ter mais verba e também para garantir esse interesse, porque se não tem pessoas para estar lá falando, outras pessoas também vão ocupar, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então a gente tem, enquanto sociedade civil, lutar por esses espaços e buscar essas oportunidades. Eu vejo que tem movimentos. E hoje, no Tocantins, com a coalizão Voz Tocantins, com a coalizão no qual eu participo, a gente tenta capacitar esses jovens, mas falta dinheiro, né, que é um problema também para a gente, outra dificuldade, outro impasse, né? E esse ano mesmo não vai ter o curso que eu participei de formação, por falta de dinheiro. Então a gente teve que pensar outra estratégia, né? O que a gente tinha que focar. Eu não sei se vai ter outro jovem do Tocantins pela coalizão Voz Tocantins nessa COP 29. É possível, mas aí tem que ver se vai sobrar dinheiro. É muito caro ir para as COP, né? Se eu não me engano, foram gastos só de passagem, para mim, R$12 mil. Então, fica muito difícil para que pessoas negras, pobres e aqui do interior do Tocantins vá para uma COP lá no Oriente Médio, lá na Europa, enfim, aonde for a COP. E
E eu acho que o local importa muito, porque eles colocam nesses espaços, nessas grandes cidades, com a desculpa que eu ouvi numa das conversas lá dos corredores, né, que o Pará, lá em Belém, não caberia tanta gente, não tem espaço. De fato, assim, não é uma grande cidade, pelo que as pessoas estavam comentando, mas o desejo das comunidades, dos movimentos sociais do Pará falavam assim, a gente consegue sim. E as pessoas do governo falaram, não, mas não vai conseguir. Então, a gente percebe que é uma forma de excluir, de dificultar, porque durante a trajetória da COP, no grupo da juventude, no grupo do Brasil, a gente viu muito caso de pessoas com dificuldade de sair da região norte para ir para São Paulo, para pegar outro voo, e aí tinha outras questões que aconteciam, né? E tudo dificulta e coloca num local que vai contrário a tudo que a gente está discutindo, tudo que a sociedade civil quer discutir. O exemplo mesmo em Dubai, né, que é incorretamente ambiental. A gente sabe que é um país que fosse pensar a COP do seu objetivo, né, lá no papel, Dubai seria a última cidade, e as outras cidades também, né, as grandes metrópoles, são as que mais tão distantes assim das comunidades que sofrem pelo racismo ambiental, mas que a gente entende que é uma forma de excluir mesmo essas comunidades, essas pessoas que muitas vezes não têm acesso a esses editais. Eu acredito que, em relação à juventude, a gente tem que ficar atento, né? Nós temos a tecnologia a nosso favor, assim, bem ou mal, a gente tem a tecnologia a nosso favor para ficar atento às oportunidades, como a Gabriele, como eu tive, né, assim, e não perder a oportunidade de tentar mudar a sua realidade, lutar pelo seu estado, seu bioma, seu país, sua comunidade, né? Acredito que seja isso. Maravilha. Essa próxima pergunta eu vou direcionar também a vocês dois, Olavo e Gabi, porque a gente entende que várias pessoas elas sofrem as consequências da crise climática, da degradação ambiental de forma diferente, mas que para o povo negro a coisa acontece de uma outra forma, né? E por que que acontece assim? O porquê que pesa mais para o periférico, digamos, também, né? E qual que é a importância de se debater sobre o racismo ambiental? Aí eu quero ouvir de vocês dois. É de fundamental importância. Se não tem mais como falar em mudança climática, não tem mais como falar em crise climática sem tratar de racismo ambiental. Eu vou falar aqui do Brasil e da discussão que eu estou acompanhando. A gente está vendo aí todos esses desastres, e não são acidentes mais, porque a gente já sabia que estava acontecendo. Isso acontece várias vezes num período curto de tempo. E a gente sabe que essas pessoas não contribuíram nem com 1% do que está causando isso, sabe? A gente não teve nem 1% das emissões. A gente sabe que quem teve realmente isso são as pessoas com muito dinheiro, é o pessoal da indústria, é o pessoal do agronegócio. Só que quem sofre é a população mais vulnerabilizada, né? E aí a gente, povo negro, e aí a gente coloca a população quilombola, e aí a gente coloca os povos indígenas. E é muito triste ver que, por exemplo, até nas coisas que estão vindo para solucionar, entre aspas, isso, a gente ainda continua sofrendo, que são, por exemplo, as indústrias de energia renováveis, que ao invés de ajudar, muito pelo contrário, está só ignorando a existência do racismo ambiental e de como isso impacta diferente nossa população. Eu sempre trago muito essa questão aqui do Tocantins e de como as pessoas acham, por exemplo, que o ar-condicionado é uma coisa de luxo. A gente ainda tem isso, que ar-condicionado é um item de luxo num estado que chega a 40 graus. E que humanidade é essa que a gente
vai ficar numa casa, que a casa também não é construída para, acho que ter esse ambientação térmica, eu não sei se esse é o termo, mas e a gente tratar ainda como luxo, e a gente ainda tratar como essas pessoas não têm direito à adaptação climática. Então, eu acho que não tem como pautar mais direitos humanos, e aí eu digo em geral, eu vim dos estudos de gênero e de raça. E eu cheguei nos estudos socioambientais agora, assim, há 1 ano e meio que eu fui conhecer e estudar mais, e aí estou trabalhando com isso. Mas é absurdo pensar em estudar qualquer tema, pensar em estudar qualquer área hoje relacionada a direitos humanos e não pensar o racismo ambiental entrelaçando isso, sabe? A gente falava de raça, classe, gênero, e agora pode falar muito bem aí também de trazer essa questão do racismo ambiental. E eu acredito que é porque eu acho que é importante porque é a gente que está vivendo, né? E é a gente que está sentindo mais, e a gente vai sentir mais e mais. E aí eu estava aqui, a Gabriela estava falando, eu estava pensando numa situação que assim, o racismo ambiental, para além das tragédias, né, que causa imediatas, né, quando vem chuva ou quando vem um calor de matar, eu estava pensando nas tragédias que acontecem ao longo prazo, principalmente quando a gente fala de racismo ambiental, a gente pode pensar como ele afeta dentro da educação do país. Hoje eu tô trabalhando na escola e à tarde a galera que estuda à tarde é as pessoas da fazenda, estudantes da fazenda e que saem do campo para vir estudar aqui na cidade. E assim, tem uma visão desses alunos que eles são muito indisciplinados e tal, etc. E uma das professoras estavam falando sobre a questão do ar-condicionado. Que o ar-condicionado que tem na sala de aula, ele funciona, mas não funciona. Porque é uma sala enorme que o ar-condicionado não consegue gelar. E aí, quando está no período muito quente, esse calor, ele interfere ali naquela da aula, porque as crianças elas vão ficar muito agitadas, aí não vai ter aula, a professora não consegue dar aula, aí tem tudo aquilo que a gente vê assim numa sala de aula. E aí a gente olha para essas crianças, esses jovens, para adolescentes da escola que vêm do campo para estudar aqui na cidade. A maioria são pessoas pretas e que estão sendo afetadas porque, primeiro, tem toda essa trajetória que eles fazem da cidade, da sua casa até a cidade, eles acordam muito cedo. E quando a gente fala sobre racismo ambiental, é sobre essa falta de sensibilidade dos governantes, no caso aqui municipal, né, e também estadual, e vamos colocar federal, porque aí tem uma questão que parece, a galera que cria as leis e cria os planos, parece que não... Na verdade, eles não sabem, né, como que é a realidade dessas pessoas, principalmente aqui, vamos falar a nível Tocantins, do interior, que eles não têm a sensibilidade de pensar como é que essas crianças estão dentro de uma sala com mais de 30 alunos, e no período do calor extremo, né, que faz no Tocantins. E aí acaba que fica impossível dar aula. E isso lá no futuro a gente vai ter um resultado muito ruim, porque quando a gente faz um trabalho muito bem feito, né, a gente, enquanto professor, o nosso trabalho ele não é visto assim imediato, como o médico que salva uma vida. O trabalho dele é imediato, mas da gente é a longo prazo, e é por isso que a gente tem que discutir racismo ambiental e aprofundar nesse tema para ver tudo que ele afeta e todas as possibilidades de prejudicar a pessoa preta. A gente percebe que esse sistema tem a seu dispor para prejudicar. A Gabriela estava falando, estava pensando nessa questão. Enfim,
por isso que a gente tem que discutir, a gente tem que abrir a nossa voz e tentar e falar sobre racismo ambiental, falar sobre como essa desigualdade, né, afeta em todas as áreas da nossa vida, afeta o nosso bem viver, principalmente do futuro das crianças, né, e dos adolescentes que vão sofrer mais com racismo ambiental no futuro. A gente está sofrendo, mas a galera que está aí agora na escola, ela vai sofrer muito mais, se não parar, né, se não começar a pensar em mudar como é feito o processo de energia, de tudo que envolve o sistema que a gente vive hoje. Infelizmente, estamos chegando ao final, né, do nosso programa de hoje. Vou solicitar, né, que vocês façam uma breve considerações finais e a gente pergunta sempre aos convidados, né, para você, Gabriela, e para você, Olavo, que são cidades de fato aí. Eu só queria complementar que nós fizemos nossos últimos 2 programas, nós tratamos Parques Lineares em Palmas, né, e a pessoa que nós entrevistamos, a Sara, ela colocou a possibilidade de Palmas se tornar inabitável, né, se não houver nenhuma providência. E depois também nós entrevistamos aqui o coordenador da Secretaria das Periferias, né, que falou muito, nós falamos também da justiça ambiental e do racismo ambiental também, tratando dessas questões. Então gente, eu quero deixar como mensagem final, eu espero que tenha muitos jovens do norte, né, jovens tocantinenses escutando a gente. E eu queria deixar essa mensagem de se engajem. Essa luta aí também é nossa, muito mais do que de outras pessoas, é muito nossa. Somos nós que vamos sofrer com isso, a gente já está sofrendo. É uma pauta que a gente tem que abraçar mesmo. Mas eu venho de gênero, da discussão de gênero. Mas eu venho da discussão de raça. Todas as discussões que pautam direitos humanos têm que estar nessa discussão ambiental. A COP30 está chegando aí, vem, e é do norte, e vai ser aqui no norte. Eu espero que continue sendo aqui. E a gente tem que estar lá em peso, fazendo pressão, porque é o nosso território que está sendo destruído. A gente vê aí, eu passei 21 anos vindo aqui de Palmas para Porto, nessas estradinhas. Eu sou de Porto e aí vinha para Palmas com meu pai. E vi essa parte do território ser destruída pouquinho a pouquinho. E então, acho que é isso, lembrar que é o nosso território, lembrar que é isso que está acabando e que essa luta é nossa também. E aí, eu acho que eu não tenho como terminar sem falar que Cidade de Fato, inclusive, estava na COP28, foi citado por lá. Eu conheci a Rafaela Albergaria, e aí eu estava lá conversando com ela há 1 hora. Eu falei, gente, nossa, você deveria... Eu tava lá, eu já ouvi isso. Eu, não, você tem que ir no podcast do meu professor. E aí, na hora, ela falou assim, qual é o podcast do professor? Aí, o Cidade de Fato. Aí que a gente foi pensar, eu já tinha escutado ela aqui no Cidade de Fato, ela já tinha vindo aqui. E aí foi uma discussão bem legal, eu tirei foto, mandei pra Aline. Então, muito legal o que vocês estão fazendo e as discussões que vocês têm trazido aqui pro Tocantins. Então, os jovens também que estiver escutando, continue escutando o Cidade de Fato, que vai ajudar muitíssimo. E Cidade de Fato, pra mim, é uma cidade do bem viver. É uma cidade que a população negra, a população indígena, a população quilombola seja pautada. É uma cidade que essas populações sejam respeitadas. E eu acho que é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente pesquisa, é por isso que a gente é ativista. Então, essa é a minha cidade de fato, é a cidade que eu sonho. Olavo, cidades de fato. De novo, faço as minhas palavras, a da Gabriela, mas que ela fala muito bem e é sobre isso, é sobre se movimentar. Nós temos que lutar pelo que a gente vive, pelo que a gente quer, pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos cidades, né? De fato, que eu acredito é essa, que a gente possa viver tranquilamente, possa ter o direito de viver sendo a gente, com a nossa cultura, com o nosso amor, com nossa religião, com
com nossos direitos garantidos, né? Com a possibilidade de passar isso para os outros que vão vir e deixar uma cidade boa para viver. Acredito que é isso. É isso, gente. Cidade de Fato encerra hoje. Quero agradecer a Gabriela e o Olavo. A expectativa que eu tenho, Gabriela, é que nós nos deslocamos para a COP30 para discutir exploração de petróleo na Amazônia. E há uma grande possibilidade disso acontecer, né? Então, acho que, fora isso, temos expectativas, né, que a academia, governo e a população se mobilize agora para, né, se preparar para a COP, porque há necessidade da preparação e vocês deixam durante a entrevista isso muito claro. Gente, até a próxima semana, né, estaremos, né, com novas entrevistas aqui para vocês. Até lá! Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!